Uma pergunta que me parece bastante relevante de ser feita é sobre as possíveis especificidades ou até mesmo novidades da psicanálise no século XXI, da psicanálise do século XXI. Ou seja, existem ou não novidades, existem ou não especificidades desta psicanálise nessa nossa época. Para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa desenvolver essa pergunta, tentar respondê-la, um ponto fundamental de ser considerado ainda hoje é que a base da psicanálise ainda é a experiência freudiana, por assim dizer. Ou seja, mesmo que nós estejamos hoje com mais de 100 anos de distância do início da experiência freudiana, a base da experiência, os achados dessa experiência, os caminhos dessa experiência e as rupturas que esta experiência estabeleceu com o estado de coisas anterior a ela, ainda é uma grande base. Então, nesse sentido, me parece que a psicanálise do século XXI ainda é uma psicanálise freudiana, no que se refere à sua base. E mais do que uma base, a experiência freudiana, por exemplo, aquela experiência inicial que ele estabeleceu com os pacientes histéricos, os seus primeiros pacientes, os primeiros percursos, aquele momento em que ele escreve textos fundantes, tais como os estudos sobre histeria, a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana. Então esse momento, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, esse momento muito germinal, muito produtivo, é um momento que abre caminhos, é um momento que estabelece-se ali modelos, paradigmas e cria-se ali a episteme, a base do conhecimento e da prática psicanalíticos. Então nesse sentido a experiência freudiana não é nem só uma base, a experiência freudiana é um pivô, é um eixo. Pivô, significando eixo, pivô também dentro de uma linguagem esportiva, O pivô é aquele jogador que organiza a jogada, que distribui a bola, distribui o passe, Então, nesse sentido, a experiência freudiana ainda, ela é o pivô da prática psicanalítica. É ao redor dela que todas as discussões orbitam, é a partir dela que os movimentos do analista, a direção do tratamento ainda são realizados. Então, a psicanálise no século XXI ainda continua tendo como pivô, e me parece que isso vai perseverar, continua tendo como pivô a experiência analítica. No entanto, nós também devemos considerar que hoje nós estamos diante de encruzilhadas subjetivas muito específicas do nosso tempo. Por exemplo, nós temos modos de subjetivação, nós temos novos modos de subjetivação, os chamados novos sintomas, que nos indicam novas formas de amar, novas formas de investir, novas formas de lidar com o outro, de lidar com o próprio corpo e também novas formas de padecer, novas formas de sofrer. Então nós temos um modo de lidar com o campo libidinal, um modo de lidar com o outro, um modo de lidar com as instituições, com a autoridade, um modo de lidar com o corpo, com a própria saúde, um modo também de fazer escolhas e de tomar decisões que são modos muito peculiares do nosso tempo. E esses modos, como em qualquer tempo, mas nós estamos falando agora do nosso tempo, século XXI, todos esses modos eles sempre comportam, eles sempre trazem um ônus e um bônus. Então cada época, no que diz respeito à sua subjetivação, no que diz respeito à produção, à apresentação do sintoma, o modo de sofrer, de amar e de buscar respostas ao sofrimento, toda época tem os seus modos muito específicos e cada modo vai trazer, repito, o seu ônus e o seu bônus. Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar, se esses novos modos, se eles comportam ou não algum tipo de alteração, algum tipo de mudança no que diz respeito à prática analítica. Eu penso que aí temos sim uma hipótese interessante. Me parece que esses novos modos, sem fazer com que a psicanálise deixe de ter como pivô a experiência freudiana, há algo nela que tem que se haver, há algo nela que tem que se deslocar, que tem que se modificar em relação a esses novos modos de subjetivação.
Além disto, um segundo elemento que pode trazer, né, possíveis mudanças, e a meu ver traz possíveis mudanças para a prática analítica, é algo muito peculiar também de nosso tempo. Hoje, a psicanálise, diferente de algumas décadas atrás, ela está presente em muitos lugares, que até então ela não estava tão presente, pelo menos assim. Por exemplo, além do consultório propriamente dito, ali onde a psicanálise foi constituída numa experiência, né, inicial, paradigmática, por assim dizer, hoje nós temos a presença da psicanálise e também dos psicanalistas nos diversos dispositivos do serviço público, por exemplo, do SUS, agora cada vez mais aqui no Brasil também do SUAS, né? Então nós temos a presença dos analistas no CRAS, no CREAS, no PSF, no posto de saúde, no pronto-socorro, no hospital, a presença do analista nas escolas, a presença do analista e da psicanálise nas universidades, nas empresas, nos dispositivos da justiça, já há uma grande presença dos analistas e da psicanálise ali. Enfim, nós temos a presença da psicanálise, a presença dos analistas, a presença, de certa forma, até mesmo do ato analítico nas mais diversas instituições com formatos muito também diversificados, muito díspares. Por exemplo, instituições que lidam com crianças, que lidam com adolescentes, que lidam com menores infratores, instituições que lidam com idosos. E temos então uma vasta experiência da psicanálise nesses diversos dispositivos, diversos locais, e uma experiência também que faz com que a psicanálise hoje, especialmente no Brasil, temos a psicanálise de alta qualidade aqui no Brasil, uma psicanálise que tem muito o que dizer no que se refere à clínica, né, com as questões relativas à infância, à criança, com os adultos, os adolescentes, os casais e os idosos. Então, nós temos aí um acúmulo de experiência e até mesmo de dificuldades, né, de limites dessas instituições, de necessidades do analista sempre repensar o seu ato, repensar o seu lugar, repensar o limite do ato, né, e o que significa a psicanálise presente nesses lugares com especificidades, né, com características bem curiosas que fazem com que a psicanálise, de certa forma, seja a mesma, independente dos lugares, mas ao mesmo tempo ela comporte também diferenças por conta desses lugares. Isso é meio paradoxal, mas me parece que é assim que nós devemos compreender a psicanálise no século XXI. Há algo nela como um pivô que é o mesmo quando nós comparamos essa psicanálise de hoje com a do início, lá em Freud. Há um pivô também que perpassa esses diversos locais onde os analistas se apresentam e o ato analítico se torna possível. Até mesmo no consultório ele não é um ato garantido. A psicanálise no consultório é uma prática possível, como em outros lugares. Então temos um eixo, um alinhavamento e temos também peculiaridades, especificidades que devem ser consideradas, para que aí sim a gente possa examinar melhor a questão. O que vem a ser, como que se mostra a psicanálise no século XXI. Ou seja, de maneira mais precisa, né, esta pergunta maior ela pode ganhar um contorno da seguinte forma: qual é a posição do analista hoje? Hoje, o analista, nós analistas, nós conduzimos as análises, seja no consultório, seja nos outros espaços de extensão e de presença da psicanálise, a partir de que tipo de posicionamento, de quais posições? Por mais que haja o estilo que diferencia um analista do outro, a especificidade de cada caso, certamente, mas há como se pensar a posição do analista na nossa contemporaneidade? Para tentar lidar com essa questão, me parece que nós podemos pensar da seguinte forma, no que se refere à condução das análises. Hoje, diante de todos esses detalhamentos que eu rapidamente citei sobre os novos modos de subjetivação do nosso tempo no século XXI, me parece que nós devemos esperar um analista cada vez menos silencioso. Aquela figura talvez muito emblemática, até muito conhecida, do analista muito distante, muito zeloso quanto, né, ao que se fala, e até comedido e muito econômico, não que ela esteja de todo desterritorializada, deslocada, ainda ela tem a sua função, o seu suporte, mas nós temos que tomar um certo cuidado do analista hoje não ser excessivamente silencioso, excessivamente calado, a meu ver. Certamente, em uma análise, quem mais fala, quem deve falar, é o paciente, o analisando. Mas temos que verificar
como que o analista pode não ser um tanto quanto excessivamente silencioso e muito apagado. Os novos modos de subjetivação, me parece que eles chamam para um analista mais implicado na cena analítica. É necessário que o analista se apresente mais, que o analista se coloque mais nessa cena analítica. Lacan vai nos lembrar, né? Quem dirige o tratamento, quem conduz o tratamento é o analista. Isso é fundamental para o nosso tempo. Não significa que ele vai conduzir a vida do paciente, é bem diferente. Mas extrair mais consequências dessa formulação de Jacques Lacan, né? O analista quem conduz, quem dirige o tratamento e cada vez mais na cena atual ele deve se implicar. E hoje também uma peculiaridade que indica esse talvez novo, em parte, novo lugar do analista. Hoje as análises elas estão se dando junto, né? Elas abrem caminho, elas de certa forma são invadidas, né? Não é bem uma invasão, mas pode inicialmente dar essa ideia. Elas são invadidas por vários objetos. A associação livre, a fala do paciente é uma fala acompanhada pelo celular, pelo Facebook, pelo e-mail, por seus avatares, pela profusão de imagens, né? É extremamente comum que em meio à associação livre o paciente fale alguma coisa e abra o celular e fala, aqui está, né? Foi isso que aconteceu, a mensagem está aqui, a foto está aqui, né? Atenda o telefone, mostra. Então esses aparelhos, essa parafernália, por assim dizer, esses objetos, esses gadgets, como, né, podem ser nomeados, eles entram, né, na cena analítica também, né? Hoje nós temos uma cena que não me parece que nós podemos esperar um purismo dessa cena analítica, senão o adolescente não cabe nessa cena, o jovem conectado não cabe nessa cena. Então nós temos que considerar que esses elementos, essas conexões, hoje o dentro e o fora da cena analítica são muito mais complexos. A ligação da cena analítica com o que lhe é exterior e faz parte dela é uma ligação muito mais dinâmica, muito mais complexa, muito mais sofisticada do que antes. Então, conduzir a análise no nosso tempo significa saber lidar, né, considerar que esses elementos fazem parte, como eu disse, tendo o ônus e o bônus, comportando o ônus e o bônus, fazem parte da cena analítica. E para que a gente possa concluir o exame inicial dessa questão sobre a psicanálise no século XXI, eu gostaria de lembrar aqui de duas formulações de Jacques Lacan que me parece que são muito úteis para nos orientar quanto ao nosso momento. Numa dada situação, ele vai dizer mais ou menos isto. O analista ele deve estar muito atento à subjetividade de sua época. Ele deve colocar no horizonte de seu tempo, o analista deve colocar no horizonte de seu tempo a subjetividade de sua época. Então isso significa que a linha do horizonte, até onde eu vejo, mas também para onde eu olho, o que direciona o olhar do analista, o que circunda o analista, é certamente a subjetividade de sua época. Essa é uma formulação, a meu ver, muito rica de Lacan e nós devemos extrair as consequências dela para o nosso tempo. Tentar verificar de fato o que é a subjetividade numa época, na era da internet, do Facebook, das conexões de um mundo globalizado, mundializado, com o que se ganha e o que se perde nesse mundo, com as transformações desse mundo. Então nós temos que analisar os pacientes de hoje. Basicamente é isso que Lacan está nos convidando a fazer. Isso não é só um convite, isso é um desafio. Uma segunda formulação que Lacan nos propõe, que me parece também muito rica para esse momento, é mais ou menos esta. A verdade do sujeito, mesmo quando ele está numa posição de mestria, ou seja, quando aparentemente ele detém a verdade e vai enunciar a verdade do sujeito, mesmo quando ele está em posição de mestria, não está nele próprio, mas está na sua relação com um objeto este que é obscuro. Isso é importantíssimo. É fundamental a gente compreender que essa psicanálise do século XXI ela não há de ser mais aquela psicanálise muito introspectiva. Fica parecendo que a análise vai ser resolvida se o sujeito olhar muito para dentro dele, caminhar a partir dos insights, da interioridade, né, do ensimesmamento. Existe essa imagem, essa dimensão da análise? Em parte sim, mas é fundamental que a gente considere que a análise avança na medida em que o sujeito sempre apresenta alguma coisa heterogênea a ele. Daí eu ter falado antes dos objetos. O celular, o e-mail, o Facebook, o companheiro ou companheira virtuais. Então, a relação do sujeito com o heterogêneo, com o estranho, o que faz parte dele, mas ao mesmo tempo não faz, com aquilo que ele carrega, com aquilo que ele está embaraçado. Então, a relação do sujeito com esses artefatos, isto é fundamental. Lacan já nos alerta que a análise diz respeito a esse campo de relações e não necessariamente a um suposto purismo de um sujeito isolado do mundo, isolado de tudo, olhando para dentro dele próprio.
essa imagem da análise, essa prática analítica, ela não dá mais conta da complexidade do nosso tempo. Então, se há alguma especificidade, alguma novidade da psicanálise no século XXI, me parece que essa novidade vai exatamente nessa dupla direção. Sabermos colocar na linha do horizonte essa subjetividade do nosso tempo, considerar que isso pode parecer óbvio, mas não é simples, que os pacientes que nós temos são pacientes de hoje. E quem são esses pacientes? Nós temos que tentar saber mais sobre eles hoje. E, além disso, compreender que é na conexão, por assim dizer, vou usar um termo da nossa atualidade, é na conexão que a análise avança, é na conexão que algo importante quanto ao sujeito pode se dar. Então, na conexão com alguma coisa, e não somente nele próprio.